Olá, pessoal! O programa Camela.com está começando de um jeito muito especial para quem gosta e é apaixonado por plantas. Hoje eu tenho diversas para você que gosta da área. Tem dicas de como montar um vaso, como escolher plantas para decorar uma casa ou apartamento, além das melhores plantas para se ter em um escritório. Isso e muito mais a partir de agora. Oi! Geralmente me perguntam, como é que a gente faz um jardim vertical? Tem tantas maneiras de fazer, depende muito do espaço que você tem na sua casa ou na sua empresa. Aí, a depender desse tamanho, um jardim vertical geralmente ele está na parede. Agora, eu só uso mega estruturas? Imagina, você pode usar diversas formas de estruturas para esse paisagismo vertical ou jardim vertical, depende muito. Agora, vamos falar das plantas? As estruturas a gente pode falar um outro momento, que são várias, né? São vasos que podem ser colocados na parede e o que está por trás desse vaso tem várias técnicas, tá? Agora, as plantas corretas, eu quero falar delas hoje para vocês, tá bom? A mais comum e que estava fora de moda e agora todo mundo quer e tem paixão é a samambaia americana. Por quê? Olha só que formato bacana. Ela já é pendente. Então, se você faz uma parede vertical, um pequeno jardim vertical somente com a samambaia, só ela já deixa um luxo. Pode ser uma em cima da outra. Já fica lindo, gente. E olha que bonito que está aqui. Até esse estilo que está aqui no Garden já é um formato de parede vertical aí para o seu espaço, tá? Outra planta muito bacana, fora essa samambaia, todos os tipos de samambaia vão muito bem numa parede verde. Outra planta muito bacana é aqui o alfinete, ou alguns chamam de aspargo. Por quê? Além de ser prático para cuidar, ele é super bonitinho, não exige uma extrema manutenção e também é uma planta pendente. Ela vai pender e vai deixar o seu espaço bastante interessante. Outra que eu gosto muito de utilizar, e essas que eu estou comentando com você também dá para misturar, todas elas, tá? É a peperômia. Já ouviu falar? Peperômia variegada, que nome, né? Mas olha como ela é bonita, ela tem 2 tons na folha. E não precisa de tanta água, tanta rega. Também, eu sempre falo da planta pendente para o jardim vertical, porque é a mais prática para você ter. Eu estou falando de jardins verticais práticos e fáceis para você fazer em casa. Então lembra da peperômia variegada. Ela é essa que você está vendo aí e outra coisa, é um luxo, né? Às vezes ela vai ficar um período feia, você tem que adubar e ela volta a ficar cheia de folhas e esse formato bem robusto dela. Ah, essa daqui é muito legal. Poucas pessoas utilizam e pensam numa plantinha fácil de cuidar. Já ouviu falar da columeia? Além dela ter esse aspecto bonito, olha, ela floresce. Todo mundo quer uma florzinha em casa. Tem diversas cores da columeia. Ela tem essa coloração tão interessante. A rega dela é tranquila, umas 2 vezes por semana. E vou dizer uma coisa bem bacana para vocês. Toda planta, seja ela na parede verde, quando estamos falando disso, elas preferem sempre o sol do período da manhã. Já o período da tarde é onde queimam folhas, flores, a planta resseca, ela sofre mais. O sol da tarde é para plantas muito fortes, muito robustas. Para uma parede vertical, ela estando na sombra, essas plantas que eu te dei a dica, elas são para sombra, só que tem que ter pelo menos um pouquinho de luz. Se não tem a luz natural, a luz artificial, que são das lâmpadas, existem lâmpadas biológicas. As lâmpadas biológicas ajudam na florescência e também na saúde da planta. E a gente tem que lembrar, planta é vida, tem que ter cuidado. Manutenção, água, adubação e, claro, o carinho das mãos, o teu contato com elas. E aí, o que você achou da dica? Você pode se perguntar quais plantas eu poderia fazer um pequeno jardim vertical, porque existem todos os tamanhos possíveis.
Como eu disse e repito, depende da área que você tem aí na sua casa. Vamos ter uma horta em casa? E quando a gente fala de ter horta em casa, eu não preciso dar uma dica somente de legumes, verdurinhas, não. Eu posso ter temperos e esses temperos também, quando você faz um chá com ele tem uma reação legal no organismo. Então, assim, você usa na cozinha e você usa também como chás. Gostou da ideia? Mas aqui eu separei algumas dicas interessantes para vocês aí que querem aprender a trazer um pouquinho dessa humanização, dessa biofilia para dentro de casa, que nada mais é convívio com a natureza. E quem planta acaba tendo um convívio. Vamos comigo nesse convívio? O manjericão roxo, muito simples de cuidar. Olha que perfeito, o tamanho das folhas. Bom, onde eu uso? Claro, dá para usar em tudo, gente. Eu uso ele em saladas variadas. Podem ser saladas com tomate, com alface, você temperar com o manjericão, cortar as folhas dele, só não pica ele antes porque ele costuma pretejar. Tem aqui também o manjericão verde, ele tem as folhinhas bem menores, prático de você ter em vasinho dentro de casa. O jeito de você pode comprar vasos diferentes para poder decorar o espaço onde você vai colocar seu tempero. E ele tem o cheiro, o sabor muito mais pronunciado. Tem vários tipos de manjericão. Eu estou mostrando apenas alguns para você. Você já conhecia o tomilho? Nunca usou? Pois é, tomilho para você usar nas carnes é muito bom. Quanto mais in natura, melhor ainda. Então aqui eu tenho o tomilho das folhinhas bem miúdas, o mini tomilho, e tenho outra espécie do tomilho aqui, ó. Você pode utilizar como temperos nas carnes vermelhas ou também nas carnes brancas. Pode utilizar em salada, você faz molhos diferenciados. Uma coisa muito interessante para você ter os temperinhos em casa. Primeiro, a luz natural do período da manhã é muito importante. Geralmente temperos gostam de água. Ou você pode colocar água diretamente no pote, ou você pode esborrifar. Sabe aquele esborrifador, esborrifador que você usa para passar roupa? Mas tira a química de dentro, tá? Que você usou como amaciante de roupas. Lava bem e utiliza para esborrifar as folhas, porque elas vão estar sempre muito mais saudáveis, ok? Vamos para outro tempero e também uma erva que serve para fazer chás e que ela tem uma energia fabulosa para ter dentro de casa, que é o quê? O alecrim, gente. Primeiro que chá de alecrim é ótimo para a memória, mas não é por causa do sabor. É porque realmente ele tem flavonoides e outros elementos importantes que a medicina e a fitoterapia vai te contar. Vai lá pesquisando no Google que você vai ver o que ele faz pela tua saúde. Fora que utilizar como tempero é prático também. Principalmente, eu gosto particularmente de utilizar um pouco dele em carnes brancas ou até para temperar alguns tipos de frutos do mar. O alecrim, quando você faz o chá com ele tem ação antioxidante por causa que eu te falei dos elementos fitoterápicos dele. Então, olha só, é tempero, você pode fazer chá, ele cuida da tua saúde e além do que é uma planta super bonita para você ter em casa. Sálvia também você não pode deixar de ter aí na sua casa. Além de ter muito aroma, são temperos bem marcantes, ela comumente você também pode utilizar para carnes variadas. É óbvio, tem todo um detalhe, o óleo, o sal, a pimenta. E quando você for pôr um tempero como este que eu estou dando a dica, é só ele, tá bom? Porque daí ele vai pronunciar fortemente. Então a sálvia também, olha, é fácil o trato. Ela sempre, se você cuidar bem, ela vai durar muito tempo. Agora, tempero não dura o resto da vida, tá, gente? É óbvio que você vai ter que, às vezes, trocar o vasinho, porque a plantinha tem o período dela, o ciclo de sobrevivência dela. Lembra disso, tá bom? Então, vale a pena você ter uma sálvia aí também. As pessoas não costumam utilizar, mas eu indico para você. Pimenta. Aqui a gente tem a pimenta da Jamaica. A cor é linda, né? Pois é. E aqui a gente tem a pimenta malagueta. Bom, não precisa falar, a pimenta malagueta é forte, mas ela é tão pequenininha. Interessante, você tem lá todos esses temperos, vou fazer todo um molho, um tempero exclusivo para uma carne. Pega uma pimentinha daqui, não existe nada mais gostoso que você ir no pé e colher. Você ir direto na sua horta e colher, isso dá uma outra sensação. Colheu a pimentinha, picou, coloca no tempero.
Agora, nada de chá com ela não, tá? Não indico, tá bom? E a pimenta da Jamaica, a mesma coisa. Tem um colorido bonito, vai dar também um sabor um pouquinho picante, não tão forte quanto a pimenta malagueta, mas ela tem ela marca presença, tá? E aí, fácil de cuidar. Tem hora que acabam os frutos, que pimenta é fruta, tá bom? Acabam os frutos e aí você tem que saber como adubar, mas esse é para uma outra dica, ok? A dica de plantio. Tem dúvida? Então vem junto com a gente, tá? Bom, quais os produtos, elementos que você tem que ter para poder fazer esse plantio e ter alguns temperos legais em casa? Primeiro, começa pelo tempero que você mais ama, que você mais gosta. E aí depois você vai fazendo um intercâmbio sobre esse mundo de temperos que ele é imenso. Bom, fora o tempero, hoje eu escolhi para você de casa o manjericão roxo, que poucas pessoas conhecem, quase ninguém utiliza, e ele é tão aromático quanto o manjericão verde também, que tem folhinhas miúdas e é da mesma família. E são temperos ou ervas que a gente pode plantar juntinho. A gente pode fazer mix num só lugar de plantas. Fora, então, depois que você escolheu o temperinho, você vai escolher qual é o vasinho que eu posso plantar. São diversos, depende da quantidade de tempero que você quer ter aí na sua casa. Eu escolhi esse vasinho, design, gracinha, de fibra, levinho. Tem o furinho para você ter a drenagem da água, que precisa ter, senão a raiz da planta apodrece. Isso não serve só para temperos, serve para todo tipo de planta. Vasos tem que ter o furinho nele para que a água, quando você colocar na planta, ela drene. A dica de hoje para esse vasinho, e tem aqui o furo dentro dele, sabe manta de bidim? Conhece? Pois é, é um tecido apropriado para jardinagem, para paisagismo, que você coloca no fundo do vaso. Para quem nunca fez um vaso, é assim que a gente produz um vaso, coloca primeiro a manta de bidim dentro do vaso. Aí, a drenagem para toda a planta é necessária, então você pode colocar aqui a argila expandida ou várias pedrinhas pequenininhas, isopor, casca de árvore. Para quê? Para quando você colocar depois a terra nesse vaso e pôr água nas plantas, essa água não fique acumulada na terra. A água acumulada na terra mata a planta, tá? Feito o dreno, você pode olhar, tá aqui ele feitinho, com a argila expandida. Aí eu vou utilizar a terra. Geralmente eu prefiro as terras preparadas, ou humus de minhoca. Então essa terra, gente, você põe um pouquinho, ela tá toda preparada aqui, com composto orgânico, enfim, super apropriada para qualquer plantio. Colocado um pouco da terrinha, você vem com a planta. Para retirar a planta do potinho, você dá uns apertões aqui, ó. Às vezes, se tiver muito seco, o torrão pode se desfazer, mas tira ele com cuidado. A planta aqui, ó, são as raízes que você tem que tomar um super cuidado com ela. Você ajeita ela no vaso para não quebrar os galhos. Depois você vem com a outra erva, no caso eu escolhi aqui o manjericão verde, faz a mesma coisa, aperta aqui o vaso, vira ele aqui em 45 graus e ó, tá aqui também a raiz da planta, ela tá super saudável. E depois você vem aqui, ó, e completa os vãos com a terra. Assim que você coloca a terra nos vãos que sobram aqui quando você tira a planta do pote, você tem que dar uma apertadinha na terra para que a planta não fique tão solta, para ela se organizar dentro do vaso. Aqui, tá vendo? Eu posso colocar um pouquinho mais de terra. Se a terra do vaso ficar aparente com a planta escolhida ou a erva, você coloca a casca de pinos para fazer o acabamento. Ou você pode colocar pedrinhas bem miudinhas para deixar essa base mais bonita. Terminado o plantio, você pega um esborrifador, profissional ou não, e asperge essa aguinha nebulosa aqui, ó, gostosa, sobre as folhas, porque a terra aqui que eu utilizei já está um pouco úmida. Se a terra estiver muito seca,
Aí você tem que molhar todo o vasinho. Para vasos pequenos, assim, delicados, a forma de você pôr água na planta também deve ser delicada, senão você machuca a planta, quebra, acaba quebrando os ramos dela, e o que você quer é que ela esteja o mais perfeito possível. Aqui você tem um pequeno vasinho com 2 tipos de manjericão, mas assim você pode fazer com as pimentas, com as sálvias, com alecrim, porque tudo esse tempero que você pode utilizar na sua casa e fazer chás incríveis que fazem um bem maravilhoso para a saúde. Espero que vocês tenham gostado. Oi pessoal, tô aqui para dar uma dica super bacana para vocês de como você pode escolher e também pontuar as plantas bem legais para você ter no seu escritório. Eu sei que muitas pessoas que não lidam com plantas têm dificuldades, mas eu tô aqui para te ajudar a solucionar. Ó, dica número 1, quando você for comprar a plantinha, você tem que pensar assim: onde eu vou pôr essa planta? Tem iluminação por perto? Isso é muito importante. E outra coisa, uma planta que requer pouca manutenção. E também que tem muita gente que fala assim, mas tem que pôr água? Tem, gente, tem que pôr água, meu Deus do céu, planta é vida, ainda mais as naturais, né? Então aqui eu vou falar de uma planta muito simples, a jiboia. Existe a jiboia variegada, como é essa. Ah, o que é variegada? Quando ela tem 2 colorações assim nas folhas, o verde e o mais claro, o branco, tá? Você tem que escolher uma planta saudável, a depender do espaço que você vai colocar a planta no seu escritório, seja numa estante ou seja, às vezes num móvel baixo, um balcão ou centro de mesa, você tem que saber a dimensão dessa planta. Por quê? Porque uma jiboia, ela se alastra, ela cresce, ela solta galhos incríveis, dá pra você até conduzindo nos espaços, por isso que ela é legal. Ou você deixa ela toda formadinha em estilo circular, ou você pode deixar a ramagem dela passear pelos armários, enfim, para dar uma outra decoração tipo Urban Jungle, que tá tão famoso, né? Segunda dica para vocês, planta número 2, qual é o escolhido? Porque tantas pessoas falam, mas eu não tenho tempo de pôr água nas plantas. Mas ó, fica a dica aí, precisa pôr água até nos cactos, que são diferentes das jiboias. As jiboias você coloca pelo menos 3 vezes de água na semana, tá? A depender de cada cuia, cada vaso, você tem que planejar a quantidade de água para cada tipo de planta, tá? Agora, o cactus é uma planta muito prática, gente. Existe uma diversidade enorme de espécies. Esse daqui é o cactus rugoso, por isso que ele tem todo esse formato aqui, todo, né, disforme, tá certo? E ele tem uma cor meio um verde azulado, isso é muito legal também, porque ele dá uma coloração na decoração, contrastando com madeira, com detalhes, livros, tonalidades pretas, olha que bacana. E outra coisa, tão prático, né? Vou falar de mais espécies e tamanhos de cactos variados que você pode colocar nos seus escritórios. Olha que legal esse aqui. Eu sou fã da coquedama, gente. Coquedama é essa bolinha de musgo aqui, onde você pode trabalhar com muitas espécies de plantas dentro da coquedama. A coquedama é um vaso, é um trabalho milenar japonês, desenvolvido por pessoas assim bastante humildes. Como eles não podiam ter vasos, eles pegavam musgos, terra e transformavam esse musgo ou terra nos vasinhos para colocar as plantinhas. E assim ficou uma decoração tão legal, né, para a gente usar nos dias de hoje e tão desejada. Esse também é outra espécie de cactus, olha que legal. Você envolve ele todinho com a coquedama. Só que um tamanho como esse de cactus, você precisa colocar água nele pelo menos a cada 15 dias. Não é fácil cuidar, não é? Mudando de ambiente, olha que legal. O escritório tem o quê? O hall de entrada, independe do tamanho. Lembra que eu falei, olha o volume das plantas. Como o hall de entrada do escritório aqui é grande, então eu posso colocar peças, que são os vasos bem grandões. E tem mais uma dica legal, tem jardim na sua casa ou na casa da sua mãe, em algum lugar? Rouba as plantas.
Pega emprestado, quer dizer, você não vai devolver, então nem adianta pegar emprestado. Corta plantas, aqui no escritório a gente tem maciços da costela de Adão, que é essa planta verde, essa folhagem linda que todo mundo é apaixonado. E ela dura muito quando você põe só a folhagem na água, sem raiz, sem nada, ela quase dura um mês. E quando você tira assim, ó, e não coloca nem na água, ela dura de 1 semana a 10 dias, olha que legal. Você pode só posicionar dentro dos vasos, porque às vezes tem vasões que tem um furo embaixo e aí a água não para. Então, ou você põe um objeto lá dentro com água e põe as folhas, ou você deixa sem água mesmo. E esta planta, costela de Adão, ela dura bastante tempo. E mais, olha esses galhos aqui, sabe de onde são? As árvores derrubam galhos. Quando você vê que eles são esculturais, você também pode fazer a decoração só com galhos no seu escritório. Fica muito legal, gente. Tem tantas revistas que mostram isso, tantas dicas por aí mostrando a utilização de galhos grossos ou finos em vasos. E mais folhagens secas. Não ficou legal? Vai para o jardim, pega plantas e decora o seu escritório. E lembrando, no lavabo do escritório, você também pode colocar um vaso, delicado ou não, depende da bancada que tem no banheiro do seu escritório, você coloca uma folhagem às vezes. E eu repeti a mesma que eu coloquei no wall aqui do escritório, a costela de Adão. Olha como ficou elegante. Você pode fazer igualzinho. Gostou? Pois é, espero que você tenha gostado dessas dicas. Sempre tem dicas valiosas. Agora lembra, planta é vida, tem que cuidar, tem que pôr água e tem que aprender com elas. Você colocar ou escolher as boas plantas para você decorar seu apartamento. Olha só. Uma dica muito legal que as pessoas às vezes não se ligam, sabe qual é? O musgo. Tem tantas espécies interessantes de musgos. Pois é, esse aqui é o chamado, é musgo mesmo, só que ele é um musgo desidratado. Ele é chamado de barba de velho ou barba de bode. Tem esses mais esverdeados, tem uns azulados. Agora, tem o musgo vivo também, que é interessante, mas esse dura menos tempo do que a barba de velho. E é legal você utilizar o musgo para fazer bases, acabamentos de outros vasos. Eu utilizo bastante, sabia? Aí você pergunta, mas o musgo ele é natural ou ele é artificial? Este musgo aqui é extremamente natural. Precisa regar? Não. Você pode deixar ele sempre colocado em vasos de tamanhos diversos, tá bom? E a única coisa que às vezes você precisa fazer é dar uma soltura nele, para ele poder avolumar, tá vendo? Às vezes ficar mais caidinho, então é muito legal. Eu adoro usar musgos. Outra planta que você deve estar cansada ou cansado de ouvir falar é a espada de São Jorge, ou a espada cilíndrica, ou a sansevéria. Tudo é a mesma planta, só que tem uma variedade muito legal de espécies também. Tem espécies variegadas, tem as verdes, tem as altas, tem as cilíndricas, é muito bacana. Ela também não necessita de tanta água assim. Por quê? Uma que você pode colocar ela num potinho com água dentro de um outro vaso e ela vai enraizando. Ela vai trazendo até mais folhagens para você, da mesma espécie, claro. E aí você pode ir transformando outros vasos. Ela pode ficar sob a luz ou só com uma iluminação artificial no seu apartamento, que não tem problema. Às vezes uma folha ou outra ela pode vir a morrer, mas não tem problema, você tira, é muito difícil. E ela também filtra energia negativa. É legal, não é? E você sabia também que as plantas são muito interessantes você ter dentro dos apartamentos ou dos escritórios e de ambientes, porque elas ajudam a filtrar o oxigênio. Um vaso só não, mas quando você tem 6 vasos, 7 vasos, 8 vasos, elas transformam o gás carbônico em oxigênio. E aí ela vai filtrar melhor o ar, vai deixar o ar muito mais puro. E quando o ar fica mais puro, sabe o que acontece com a gente? A gente consegue refletir melhor tudo que a gente precisa pensar para poder viver o dia a dia ou trabalhar. É isso que as plantas fazem. Tem muito mais informação aí para vocês. Bom, por isso que é legal ter planta assim dentro dos apartamentos, tá? Essa é incrível. E as variedades, eu falei e repito, é perfeita.
Ah, e para deixar ainda mais você animada ou animado a ter plantinhas aí dentro de casa, as suculentas são muito bem-vindas. Só que ela é o seguinte, também ela é de baixa manutenção, não precisa de muita rega. Uma vez por semana você pode regar a sua suculenta. As variedades são incríveis. Agora, uma coisa, a suculenta ela precisa de sol. Não apenas luz, mas sol, pelo menos o da manhã, a manhã inteira, para ela poder realmente soltar novas folhas, para ela soltar ramagens, porque você pode ver, a diversidade é grande de suculentas. Aí vai depender muito da onde você quer colocar uma suculenta, se é num armário, se é num banheiro, se é numa estante, se é numa mesa, e você pode misturar variedades de suculentas. Quanto mais você faz um vaso com boas misturas, mas todas combinando no formato, esse vaso fica lindo e tenho certeza que muita gente vai ter inveja da forma como você pode decorar seu apartamento com essas plantas que eu tô dando a dica para você hoje. Bom, tem dúvidas? É só você perguntar pra gente que a gente responde para você quais são elas em relação às plantas para apartamentos. A variedade de plantas são imensas. Agora, eu dei apenas essas dicas aí para você começar a decorar. Depois a gente volta com mais dicas para vocês. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima!